Hipergamia é uma amiga ou é inimiga das mulheres? Se você chegou agora, anda um pouquinho para frente, enquanto eu chamo o meu convidado para entrar. Boa Acho noite. que eu já estou aparecendo. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Tomara que a internet não nos atrapalhe, porque ah, aqui eu uso a Vivo como servidora de internet, como provedora de internet. A Vivo não, a Claro. E às vezes falha. Vamos ver se dá certo. Mas se cair, eu volto. Aldi, gostaria de te dar as boas-vindas, tá? Vamos iniciar. Eu sei que o Instagram está chamando ainda as pessoas, mas para a gente não, né? A gente não vai. Essa live vai ficar gravada, mas eu vou pedir para todo mundo ficar até o final, né, da live para prestigiar a gente aqui. E o meu convidado especial, que é o Aldi, que é um homem super inteligente, que eu tive o gosto de conhecer, é uma pessoa super sensata. Seja muito bem-vindo aqui ao meu perfil. Esse perfil aqui é um perfil que trata das dores do homem e eu achei muito pertinente trazer essa dor aqui para os homens que me assistem, né? Porque eu percebi assim que é um discurso de muitos homens, tá muito recorrente, né? Dentro do campo amoroso, do afetivo, do campo emocional, né? Com alguns homens assim com uma ressaca amorosa muito forte, revolta, ressentimento. E como a gente cuida aqui da saúde emocional integral, a gente não pode deixar de lado qual é as causas, né? Então, trazer esse tema aqui, hipergamia, para os meus homens queridos que me seguem, é realmente assim um tema que eu não poderia deixar de lado. Só que dessa vez eu resolvi convidar as mulheres também, né? Porque nós mulheres temos aí, né, uma característica que está assolando então os relacionamentos, né, por causa dessa característica. E o Aldir, pessoal, para quem não conhece o Aldir aí, o Aldir, o nome dele é Aldir Gracindo, ele é ativista dos direitos dos homens. Ele tem um canal no YouTube que se chama Aldir Gracindo, depois vocês podem segui-lo lá. Conhecer o trabalho dele também pela internet. Ele tem um site, é o www.mdhbrasil.org. Quer complementar com mais alguma informação, Aldir? Ah, eu dou palestras. Eu me lembro que aqui em São Paulo eu fiz uma palestra. E, ah, e também sou violoncelista amador. Olha que legal. Eu era é, violinista, né? Amadora. Ah, Mas que bacana. vamos lá, eu gostaria de me apresentar, me permite eu me apresentar aqui para os seus seguidores também, que eu sei que vão estar aqui com a gente. Meu nome é Larissa Gastman, eu sou terapeuta holística, eu moro aqui em Vitória, Espírito Santo. O terapeuta holística, para quem não sabe, é um tipo de terapia que a gente conecta o ser humano integralmente, ou seja, a gente admite que somos um ser espiritual e que as nossas doenças, muitas delas começam por causa de questões emocionais, questões da alma. Então, nosso trabalho é um trabalho complementar junto com a equipe médica, de psicólogos e outros terapeutas, né? Mas o nosso trabalho visa sanar a dor, né? Alívio dos sintomas, e também a gente vai caminhando para a cura. A gente não fala esse termo cura, né? Porque a cura é uma coisa muito individual, né? Mas a gente tem esse entendimento, né? Que a gente nós somos energia e que a gente precisa levar isso em consideração quando a gente está tratando os nossos pacientes, né? Então, minhas terapias são todas naturais, né? Sem contraindicação e que, graças a Deus, eu tenho muito resultado com os meus clientes, tá bom? Então, é isso. Vamos começar aqui a falar desse assunto super quente, né? É, eu gostaria de perguntar para o Aldir aqui, Aldir, o que seria a hipergamia? Pois é, quando você fez aquela postagem que colocou como conjunta,
você deu uma introdução de dicionário que é clássica. É, Quando se fala de hipergamia, em qualquer dicionário que se encontre pela internet, sempre se começa com aquela, com a referência a certas sociedades onde houve uma lei ou uma proibição de que mulheres se casassem com qualquer homem, qualquer parceiro, que fosse de uma classe social inferior, tivesse um status social, político inferior. Só podia casar para cima ou no máximo no mesmo nível. Isso não aconteceu certamente, claro, ó, em todas as sociedades. Teve sociedades, na China, por exemplo, uma fase era isso varia de acordo com a situação política do momento, onde as mulheres elas tinham que se casar com homens de uma classe inferior a elas, né? Então elas eram princesas e elas se casavam com homens de um nível social inferior. Um, mas então, hipergamia, se partir das palavras, da estrutura da palavra, hiper significa a mais, extra, né? Como hiperatento, é muito atento, ou muitíssimo atento, né? Ou hipertrofia, né? Quando a pessoa está com um crescimento muito grande de alguma coisa, hipertrofia muscular, uhum. o desenvolvimento a mais dos músculos. E é o contrário de hipo, que é o abaixo. Gamia é casamento. Então, se for colocar de uma forma bem simples, objetiva, fácil de se entender, hipergamia significa se casar para cima. Casar com alguém de um status social superior, de um status social melhor. Certo. É. Aí E você. foi mesmo do dicionário, né, que eu peguei. Inclusive, Aldir, gostaria de comentar que, na verdade, eu ouvi esse termo com você, né, ouvindo o seu trabalho Né? no Instagram, né, te seguindo e vendo algumas lives que você fez, porque até então realmente eu também não conhecia, né. Eu imagino que deve ser um termo assim, famoso com os homens, né? Talvez muitos não conheçam, mas realmente para mim era uma novidade. Eu tenho Sim. certeza que é uma novidade também para muitas mulheres, viu? Né? É interessante que esses termos, esses assuntos, eles estão sendo discutidos em um círculo maior. Isso é uma coisa que eu sempre achei importante de acontecer para todo mundo, para os homens e para as mulheres em geral. Quando a gente fala dessa questão, eu te contei, eu te disse, eu não, ou pelo menos eu não era tão fã de falar sobre as características ou a natureza feminina ou o comportamento feminino nas relações entre homens e mulheres. Eu tinha um foco maior em falar sobre os homens só, porque eu via que muitas coisas sobre os homens, a visão mais, vamos dizer, dos homens com um olhar mais de empatia, de compaixão, de compreensão, é uma coisa que falta hoje, né, nesse momento histórico. De certa forma, faltou sempre, né, mas em outros momentos houve não fazia muito sentido se discutir essas coisas. Discutir, por exemplo, a misandria. Né? Misandria é o ódio ou desprezo por homens e meninos, em função da sua masculinidade. Em outros tempos, essa discussão não vinha ao caso, porque a descartabilidade masculina, os homens serem descartáveis, foi simplesmente uma estratégia de, de evolução, uma estratégia evolutiva que acabou criando a civilização. Hoje em dia, no entanto, as coisas mudaram. Por isso que eu comentei com você uma vez, quando a gente conversou antes, que não há motivo para nós, hoje, sermos tolerantes, tão tolerantes com hipergamia mais. Né? E aí você tinha você me perguntou qual é o problema, na sua visão, da hipergamia, ou que problemas ela traz, né? E qual é a origem dela. A hipergamia tem uma origem biológica,
e evolutiva bastante fácil de se compreender. Então, a gente vai falar agora, meio que, como diriam os feministas, passando pano. Vamos fazer uma explicação que vai parecer para algumas pessoas como sendo uma justificativa, mas é apenas uma explicação mesmo, de que função a hipergamia teve na história da humanidade. Maravilha. O fato de as mulheres procurarem os homens de maior status ou que tenham algum sinal de status social, de poder, de força, de importância, permitia às mulheres ter contar com provisão, com proteção, com filhos mais saudáveis, filhos mais bem cuidados. A humanidade, antes de ser a humanidade, observando do ponto de vista evolutivo, a humanidade criou um pacto que fez com que nós chegássemos a esse nível de ter toda essa inteligência, né, que nós temos hoje. Os machos da espécie, que do ponto de vista evolutivo, algumas pessoas reclamam, você fala de evolucionismo e tal. É verdade, eu falo de evolucionismo, eu parto dessa perspectiva, mas os machos começaram a se comprometer, a ter um compromisso, um investimento na fêmea da espécie e na cria. Então, nós tivemos o início do que nós chamamos hoje de família ou de núcleo familiar, né? E esses mamíferos que se tornaram homens, que se tornaram humanos, os Homo sapiens, eles permitiram que os filhotes tivessem bastante mais tempo para se desenvolver mentalmente, intelectualmente. Para isso foi necessário o investimento dos machos da espécie na manutenção, na proteção e no provimento para os filhotes. Ok. Então, qual é a função? Por que as mulheres têm uma tendência hipergâmica? Porque, justamente, tendo esses homens mais fortes, ela tem, como eu falei, a garantia maior de provisão, de proteção, de provisão para os filhos, proteção para os filhos, e as mulheres, assim, entre os homens e as mulheres, houve essa divisão de tarefas, né? Onde as mulheres foram se especializando um pouco mais em certas atividades e os homens foram se especializando, ou os machos da espécie foram se especializando em outras atividades. Quando se fala sobre o relacionamento os relacionamentos que acontecem em algumas espécies de mamíferos, como é o caso dos gorilas, dos chimpanzés, eles têm uma tendência de formar haréns, haréns de fêmeas. Uhum. Então, aqueles machos mais fortes, machos líderes, os mais perigosos, os mais agressivos, os melhores caçadores, os mais fortes, eles têm acesso a uma quantidade maior de fêmeas, eles ficam com um harém para eles. E isso, hoje em dia, se falar que os homens têm um instinto de galinha, né, mulherengo, as pessoas não questionam muito. Os homens são como os animais, os homens têm instinto animal. E as mulheres como se elas fossem mais puras. Na verdade, parece que tanto as mulheres quanto os homens as mulheres gostam que os homens as vejam como sendo mais puras, mais leais, mais morais e mais elevadas, né, mais civilizadas. E os homens também têm, parece, essa vontade de ver as mulheres como mais elevadas, mais puras, né? Mas, da mesma maneira que existe essa tendência do macho, em muitos mamíferos, de formar haréns, que a gente pode chamar isso de poliginia. Poliginia porque poli, muitos, né? E ginia de feminino, de mulheres. Então, ter muitas fêmeas, né? A formação de haréns por alguns machos, os machos mais dominantes do grupo. Essa atitude desses homens, desses machos, dessas espécies, combina com a hipergamia das mulheres. Se os macacos, os chimpanzés, eles procuram ter o maior número de parceiras possível,
porque assim eles garantem a perpetuação dos seus genes, as fêmeas procuram o macho mais forte, aquele macho que bate em todos os outros, porque assim elas vão ter uma maior tranquilidade e uma certeza de que os seus genes vão ser os melhores. A fêmea não tem dúvida sobre quais são os filhos dela, porque ela própria gesta e vai parir esses filhos. Ah, o macho é diferente. Então, os machos entre os chimpanzés, entre os gorilas, eles ficam espiando e ficam querendo evitar que outros machos possam vir copular com o seu harém, com as suas fêmeas. Mas elas traem mesmo assim. Elas se escondem um pouco ali atrás do arbusto, atrás de uma árvore, e traem mesmo assim. Né? Mas é fácil de entender, então, a origem biológica e evolutiva, qual é a estratégia que tem por trás, né? Uma estratégia natural, digamos assim, para que as mulheres tenham um instinto hipergâmico, em que corresponde, combina com um instinto poligínico Uhum. dos machos, né? Dos machos não só da espécie humana, mas de outras. Em algum momento, certamente, nós começamos a criar, isso aconteceu em diferentes civilizações, a regra da monogamia. Uhum. E se tornou uma espécie de pacto do interesse dos dois que você tivesse uma parceira e um parceiro só, um casal só, e aqueles filhos. Né? Assim, tinha um investimento maior do homem, tinha um comprometimento da mulher, os dois se beneficiavam com isso, ninguém ficava inseguro, com medo de a mulher de ter aqueles recursos do caçador, do provedor, do protetor, desviada para outros, para outra mulher e para a sua prole, e o homem tinha uma certeza, procurava ter uma certeza de que aquela prole, o macho, o homem, no caso, o ser humano, do sexo masculino, que aquela prole era realmente dele, que ele estava perpetuando seus genes, mantendo seus genes vivos, né? O que a gente tem, do ponto de vista biológico, de contato com a imortalidade, com a eternidade. Maravilha. Antes de eu prosseguir aqui com as perguntas, eu vou solicitar aqui para os queridos que, se tiverem alguma pergunta, a gente vai usar essa caixinha de interrogação que tem um balãozinho com interrogação que fica aqui embaixo, porque às vezes passa muito rápido e a gente depois não consegue enxergar, tá bom, participantes? Muita gratidão, viu? E lembrar também que quem ficar até o final pode me pedir. Até o final tem uma surpresinha, vou dar uma surpresinha para a galera aqui. Uma facilidade para uma coisinha. Só me pedir no Instagram. Tem que falar a palavra secreta que eu vou falar no final da live, hein? Quero ver quem é que vai ficar aqui até o final. Aldi, perfeita a sua exposição aí sobre a questão da hipergamia. E uma dúvida, assim, que uma pessoa me perguntou, mas eu também tenho essa dúvida. Todas as mulheres são hipergâmicas? Nós, todas, eu falo, né? Todas nós somos hipergâmicas? Como é que é isso? Essa é uma ótima pergunta. Eu observei aqui que alguém deu um feedback que tem a ver com uma coisa que nós conversamos antes também. Eu disse para você que, falando sobre muitos lados desse mesmo assunto, algumas pessoas iam achar que é uma coisa difícil de entender porque é muita informação. Aí a Deise está comentando aqui que é muito difícil compreender tanta informação. Eu estava achando que, nesse início de conversa, eu estava sendo até um pouco chato, porque eu estava sendo repetitivo, explicando certos detalhezinhos e tal. E ela estava falando que não, então realmente é bom a gente ter aquele cuidado que a gente estava conversando, de não ficar tão profundo e de não aprofundar tanto em cada aspecto de cada coisa que a gente for falar em torno do tema hipergamia. Mas tem essas duas perguntas que você me fez antes. Uma é, qual é o problema, então, da hipergamia? Já que ela tem uma origem, um sentido, né? Tem uma função evolutiva, é um instinto compreensível que se tenha da mulher. Algumas pessoas podem dizer, olha, as mulheres hipergâmicas, elas são até mesmo responsáveis pela manutenção dos melhores espécimes da humanidade. É uma espécie de... Como é que é aquela expressão das pessoas que
que acreditavam que a humanidade tinha que ficar sempre é, selecionando e burilhando e mantendo os melhores indivíduos e não os piores É indivíduos. a Era seleção eugenia. natural, né? Tem a seleção natural e tem a eugenia, que é um pensamento de que os seres humanos devem agir ativamente para ir Eliminando os mais refinando a fracos. espécie, É. eliminando os mais fracos. É Uhum. um nome, uma palavra, inclusive, muito mal vista É. hoje, porque ela era defendida por cientistas nos Estados Unidos, por nazistas, a eugenia ficou associada à eutanásia de indivíduos com doenças mentais, à esterilização em massa ou forçada de mulheres que tinham problemas mentais, ou que tinham uma outra etnia, uma outra raça, de uma outra etnia, e essa etnia era vista como menos inteligente, menos capaz, Uhum. como mais bruta, como mais animalesca. Então a eugenia se tornou um nome bem feio por boas razões, né? Mas então são essas duas perguntas. Uma, se todas as mulheres são assim, e a outra, Qual- qual é o problema que tem hoje em dia para os problemas que os homens enfrentam ou que eles sentem que enfrentam com a hipergamia feminina. Ok, a primeira pergunta, sobre a primeira pergunta, as mulheres, elas têm de se esperar que elas tenham, de uma forma geral, um instinto hipergâmico, né? Um instinto de se casar para cima, de se preocupar, de ter filhos e de formar famílias, ou até mesmo de namorar, uma atração por homens que tenham algum sinal de poder, de força, de maior desempenho, inteligência, força física, altura, status econômico, financeiro. É normal que as mulheres tenham atração por indivíduos assim. Isso que é falado e hoje em dia é mal visto porque as pessoas não aceitam. Na nossa cultura, não é muito bem aceito. Qualquer coisa que se fale das mulheres que não seja claramente elogioso, que nós não justifiquemos e elogiemos a atitude das mulheres. E a hipergamia, ela é associada com algumas coisas não bem vistas, como a mulher ser interesseira, né? Ela trocar um marido leal, moral, fiel, um bom companheiro, por um outro que tenha mais dinheiro. Ou a prostituição, né? Existe alguma relação, existe uma ligação entre uma coisa e outra. Eu acho difícil negar que existe essa ligação. Mas, respondendo, se todas as mulheres são, bom, é de se esperar que as mulheres, imaginar, é de se supor que todas as mulheres, em algum nível, elas tenham essa tendência, esse instinto hipergâmico. Não significa que todas as mulheres vão vão seguir esse instinto. Nós não somos seres puramente biológicos, nós somos biológicos e também somos culturais. E a cultura e a biologia não são separadas. As pessoas acham que a biologia cria uma coisa, mas a cultura cria uma outra coisa completamente diferente. E existem na internet uma briga muito grande entre os deterministas biológicos, aqueles que dizem que tudo é criado pela biologia, né? E existem os deterministas culturais, os construtivistas. Não, tem um outro nome, desculpa. Mas, enfim. Normalmente a gente vê a direita sendo mais biologista ou biologizante e a esquerda, as pessoas de esquerda, sendo aqueles que acham que tudo é cultural. Tudo é cultura. Então, se você quiser, se você achar que a sociedade tem alguma coisa ali que não está certa, que não está errada, que não está exatamente igual, porque deveria estar igual, então é só você criar algumas leis, algumas regras e você mudar toda a cultura, que todo mundo vai mudar e vai ficar todo mundo direitinho ali, todo alinhadinho, todo mundo igual. Mas não é assim, Mas né? na realidade o elemento biológico existe. Uhum. Os dois elementos existem. E eu acredito também, só para complementar isso que você está falando, por exemplo, eu cresci com uma irmã, né? Então, sou eu e mais uma irmã. Então, duas meninas dentro de casa. A gente ouvia isso dos nossos pais: olha, vocês têm que se casar, né, com uma pessoa assim, assim, assado, né? A pessoa tem que ser trabalhadora, você tem que ver uma pessoa igual, mas melhor que você, não vai pegar qualquer um, não. Então, assim, entre as minhas amigas e tudo, também tinha isso também, sabe? Eu tinha uma amiga que a mãe dela, quando eu ia lanchar na casa dela, a mãe dela falava assim:
a minha filha é muito cara, ela não pode com qualquer um. Então você percebe assim que como que é esse fator cultural, né? Então, assim, você já cresce com isso aí também, além de ser uma questão, né, da biologia, ou seja, é uma coisa que é intrínseca ao ser da mulher, ainda tem essa questão. Então, realmente uma soma, né? E quem quiser comentar, tá, gente? Pode comentar. Eu vi alguns comentários aqui. Eu queria dizer que esse costume das mães passarem para as filhas informações sobre a vida, um tipo de red pills sobre a vida, de verdades ocultas, verdades que elas precisam saber sobre a vida, isso é uma coisa que também, nisso que as mães falam, tem certos conselhos que são praticamente psicopatas. Mas a gente pode entrar nesse assunto depois, porque eu acabei não falando sobre a segunda questão. A gente falou sobre a origem da hipergamia, por que a hipergamia teve uma função na evolução, foi uma estratégia evolutiva da qual as mulheres fizeram parte, e os homens também, como a hipergamia se relaciona com aqueles homens que têm várias esposas, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, um exemplo do Gengis Khan. Gengis Khan foi criado desde a infância sofrendo violências, castigos severíssimos. Ele foi criado para ser violento, para ser rígido, para ser forte. Não era uma pessoa com uma integridade e contato com as suas emoções, uma pessoa zen. Não, ele foi criado com bastante violência para ser um lutador, para ser um batalhador e um conquistador. E o que aconteceu com ele? Né? O que nós temos hoje do Gengis Khan? Nós temos uma herança biológica do Gengis Khan, uma herança genética. 1 em cada 100 homens hoje tem genes descendente direto de Gengis Khan, porque ele invadiu a Europa e ele saiu estuprando todas as mulheres, desposando as mulheres, elas querendo ou não, e teve um número enorme, muito, muito grande de filhos. Né? Depois, quando a Europa se expandiu e a população europeia se dirigiu a outros continentes e fizeram eles a conquista deles, né? Das Américas, da África, da Ásia, eles levaram também os genes do Gengis Khan que tinha invadido eles antes. Né? Então, bem, então a gente falou sobre isso e eu estou fazendo essas revisões assim só por causa da pessoa que falou que não é fácil de entender tanta informação. E qual é o problema, então, da hipergamia? Por que os homens, hoje, você vê homens falando mal da hipergamia? Qual é o problema dela? Tem alguns problemas. Eu considero que o principal problema da hipergamia não é a hipergamia em si. Tem gente que vai reclamar, vai discordar de mim, mas, para mim, o grande problema da hipergamia é o sistema cultural em que nós vivemos hoje, onde se considera que qualquer colocação, como eu disse, mais crítica, não elogiosa das atitudes femininas é um pecado, é machismo, é discriminação. Mas se nós falarmos mal dos homens e chamarmos eles de animais, que eles precisam ser civilizados pelas mulheres, que eles precisam aprender. Uma vez, eu vi agora há pouco, aqui no Instagram, passou eu acho que foi no Rio, no Reels. Esse Reels é terrível, né? Mas passou esse homem que é um autor de livros para crianças, então ele educa meninos e ele estava ensinando que os meninos, ele estava dizendo no Reels, que os meninos se vestirem com vestido, se vestirem de menininhas, isso faz com que eles vejam as mulheres, cresçam vendo as mulheres como rainhas, como pessoas poderosas. Está inteiramente errado, mas é muito promovido na nossa sociedade. Essa associação da feminilidade com com a opressão, com ser oprimida, com ser vítima de opressão. E se as mulheres são vistas como vítimas de opressão, nós elevamos, aumentamos o poder delas, tiramos toda a responsabilidade delas, porque elas são oprimidas, elas não são responsáveis por nada,
e colocamos a responsabilidade sobre os homens ao mesmo tempo em que nós queremos diminuí-los. Como se nós, efeminando os homens, nós tornássemos os homens menores, mais fracos, né? E existe aquilo que em psicologia se chama de duplo vínculo. Eu falei isso com uma outra psicóloga, ela era feminista, então ela não entendeu. Não estou entendendo, não estou entendendo, eu não sei, não consigo ver o que você está falando. Mas como assim? Né? Duplo vínculo, duplo vínculo em psicologia é quando você... um fenômeno em que você pune a pessoa se ela fizer alguma coisa e pune a pessoa se ela não fizer aquela coisa. É semelhante com o ditado que nós temos no português, no Brasil, que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, sem Se saída você nenhuma, um for... dilema completo. Exatamente, porque se nós queremos que os homens sejam mais sensíveis, no momento em que eles forem mais sensíveis, nós tratamos eles mal, porque eles são os opressores, eles são os privilegiados. E outra, Então, o que que é e isso? se a mulher naturalmente gosta desse homem másculo, desse homem forte, se ele ficar mais doce, mais meigo, banana, quem é que vai querer um homem desse jeito? Exatamente. Daí, É quando a isso aí, tá? Eu gente... gostei desse negócio aí, dupla via, né? Como é que é o nome que você falou? É o duplo vínculo. Duplo vínculo. Vou até Chama anotar duplo aqui, ó, vínculo. porque eu gostei disso. É bacana, vale a pena ver. Em inglês, ele é chamado de Catch-22, por causa de um filme. Eu posso escrever para você depois Uhum. em inglês e você dá uma olhada. Mas em psicologia tem esse termo, duplo vínculo, e tem essa expressão brasileira, que eu acho que ainda existe. Às vezes eu fico com umas expressões antigas, porque eu fico lendo livros e eu acabo entrando numa linguagem de livro que é antiga, né? De 100 anos atrás e tal. Mas eu acho que ainda existe essa expressão: se ficar o bicho, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ah, pois bem, então, qual é o problema? Esse é o outro ponto que você me perguntou. Qual é o problema que os homens veem? Por que os homens acham ruim e eles estão criando um desprezo pela hipergamia das mulheres? Por algumas razões. Em termos de hipergamia, a mulher que se sente atraída pelo homem que tem mais status, esse impulso e esse instinto é um instinto cego. Ele não tem nada a ver com moral. Então, as mulheres, elas têm atração por aquele homem com um status. Ou ele é inteligente, ou ele é musculoso, Ele é ele é bonito. alto, ele é grande, ele é bonito, ele é rico, ele é famoso, ele é poderoso, ele é um político, né? Ele é o coordenador ele é o diretor do departamento de ciência da faculdade, então tem um status e tal. Todas essas formas de status, o chefe, né? O gerente do lugar onde ela trabalha, ela tem atração por esses homens. Os homens que são... esses homens que têm esse status, eles podem ser também homens violentos, como aqueles criminosos. Sim. Né? A tal da atração pelo criminoso, atração pelo bandido. Né? O amor bandido, que muitas mulheres têm. Na adolescência se vê muito isso, porque na adolescência os instintos, os impulsos, os hormônios estão super em alta e tal. E elas se decepcionam com esses homens. Depois de se decepcionar, primeiro elas decepcionam os outros, que são aqueles mais gentis, são aqueles mais cavalheiros, são aqueles mais sensíveis. Né? Ela decepciona esses homens, porque ela quer aqueles que são os bandidos, Uhum. são os malandros, são os mais Que para ela perigosos. aquele perigo representa uma proteção, representa né, um poder, né? Exato. Exatamente. Né? Tem umas pessoas que falam, poxa, ela estava querendo ser espancada, ela estava querendo ser morta, por isso que ela se envolveu com bandido. Não, ela se envolveu com bandido não para o bandido ser violento com ela. Ela se envolveu com bandido para o bandido ser violento com os outros. As macacas não se juntam com o macaco mais forte para ele porque ele bate nos outros. As mulheres fazem a mesma coisa. Só que quando a gente fala isso soa para muitas pessoas como sendo É ofensivo. isso Então, aí. você não pode falar isso. Então temos que moralizar, tornar aquele comportamento das mulheres como algo moral
e tornar o comportamento dos homens como algo imoral. Então nós falamos, os homens é que são violentos, os homens batem nas mulheres, os homens é que são bandidos, mas se você não for bandido, você pode ter menos chance de ter um relacionamento com aquelas que são as mais bonitas, as mais desejadas. Porque essas mais desejadas, né, as alfa, digamos assim, as mulheres, essas menininhas alfa, elas vão atrás dos homens que são o homem violento, né, o malandro, o bandido. Então, isso é a primeira coisa que os homens começaram a perceber, porque não se falava muito disso. Começou a se falar disso de algumas poucas décadas para cá, entre homens. Né? Eles começaram a perceber que essa atração feminina, esse despertar de instinto hipergâmico, e a atração pelo homem violento tem um nome também. A atração por pessoas violentas é chamada de hibristofilia. Para quem está achando que é excesso de informação, gente, vocês não precisam decorar um monte de palavras, não. Só estou falando porque algumas pessoas certamente vão gostar de saber. Mas, então, a meu ver, eu acho que isso é claro, né? Alguém pode discordar de mim, mas para mim, a hibristofilia, a atração por pessoas violentas, está ligada à hipergamia também. Apesar de que existem homens que têm atração por mulheres violentas também, né? Principalmente aqueles que têm mães violentas. Então, eles vão ter atração por mulheres violentas. Mas, a hibristofilia está ligada à hipergamia porque a pessoa violenta ela tem um status. Qual é o status? O status de ser poderoso, de causar medo nos outros, né? De as pessoas terem receio, terem um respeito diferente por aquele homem violento, aquele homem perigoso. Né? Então, o fato de não ter moralidade nessa atração, não tem uma consideração moral, porque é por instinto. E a própria sociedade vai moralizando isso, transformando isso, apresentando, vendo, falando disso, ou aceitando que se fale disso apenas de uma maneira que seja elogiosa. Então, o fato da mulher ter atração pelo bandido é, de alguma forma, um sinal de que ela é um ser mais nobre, mais elevado, quando não é exatamente assim. Nós vemos um exemplo. Nós vemos nos jornais notícias, por exemplo, de pesquisas, estudos, estatísticas que mostram que a quantidade de mulheres que visitam os maridos bandidos na cadeia é maior do que a quantidade de homens que visitam as suas mulheres bandidas na cadeia. Então se pensa, poxa, elas são mais leais. Não é bem assim. Elas visitam os homens na cadeia, elas, por outro lado, tendem mais a abandonar ou a nem considerar como parceiros aqueles homens que têm problemas financeiros, aqueles homens que estão tendo dificuldades, Problema de que não têm saúde. tão boa formação, problema de saúde também. Então, e elas vão, muitas vezes, se mantêm no relacionamento com esses bandidos porque elas têm medo deles. Elas gostam da proteção que eles podem oferecer, que elas sentem que eles têm, o poder que elas percebem que eles têm, e elas também têm medo de abandoná-los porque eles podem matá-las. Eles pode ter um resultado muito, muito terrível se uma mulher de bandido trai, um bandido perigoso trai o bandido, ou abandona o bandido, vai embora. Não quero mais. Né? Então, tem esses outros lados. Além disso, com tanta exacerbação dentro da cultura, de que todos os comportamentos femininos eles são nobres, eles são bons, eles são coisa para se aplaudir, a gente tem que não existe um limite um limite ético para que a mulher tenha uma motivação de controlar os seus próprios instintos, né? De fazer uma autocrítica. Porque a culpa é sempre do homem. Sim. Então, por que a mulher não fica com aquele bonzinho? Principalmente a mais jovem. Uhum. Não fica com o bonzinho, ela fica com aquele que é abusivo, aquele que é tóxico, aquele que é violento. Por que ela faz isso? É por causa dos homens. Porque entre dois homens, aquele homem que ela tem mais afinidade e que, de repente, mais afinidade, mais envolvimento, que é sincero, né? Ela opta por estar com o outro que ela não tem tanta afinidade, mas tem mais dinheiro, né? Sim, isso é
É bem triste. Mas é uma realidade, né? Quantas pessoas que deixam de estar vivendo um relacionamento de verdade, né? Para poder, por causa do bem, não é? Ela não valoriza o ser, valoriza o ter. É E verdade. dentro de uma outra Ah, situação também, que você falou, que assim, para mim faz todo sentido, né? Que eu gostaria de falar com o pessoal também, é a questão da imaturidade, né? Porque se mais novas, as mulheres, somos muito mais hipergâmicas, porque a gente está muito na flor da idade, aquela coisa do instinto, e vamos acontecer, bonita, né? Você imagina, porque você está novinha, então você tem muito mais opções, mais para frente, se a mulher ela não se trabalhar no amadurecimento, ou ela segue esse padrão, não, eu escolho o que eu quero, eu só quero o melhor, ou ela vai, sim. ela vai se perceber um pouco mais madura, talvez por causa das experiências dela, e vai dar mais vazão ao sentimento que ela tem, né? Olha, não, isso aqui me parece mais certo, mas para mim se encaixa melhor no meu coração, enfim. Né? Eu tô gostando desse papo aqui, sabe por quê? Esse canal aqui, esse perfil, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, sabe? Então, os novos que estão aí chegando, não conhecem meu perfil, meu trabalho, você trouxe aí os aspectos biológicos, os aspectos sociais, mas eu não posso deixar de admitir os aspectos espirituais, até porque essa é a minha pegada, né? E o aspecto espiritual é exatamente esse, uma pessoa com uma evolução muito mais baixa, muito inferior, ela não vai alcançar isso aqui que a gente está falando. Ela vai querer o quê? A base da pirâmide de Maslow, né? Aquela, assim, comida, bebida, coberta para o corpo, alguma cobertura para o corpo, quer dormir, e sexo ali, animal, e acabou. Né? Agora, uma mulher mais madura, ela já subiu um pouquinho mais nessa pirâmide. E ela vai valorizar esse homem que não, talvez não seja tão sensível, mas que certamente não seria, de repente, uma primeira escolha dela quando ela foi mais nova. Tô falando que todas as mulheres são falsas, não, sabe? Mas eu acho que é porque a gente é tão bombardeada a todo instante para a gente estar com pessoas melhores do que a gente. Ai, como que eu vou ficar com uma pessoa se eu quero fazer uma viagem, a pessoa não pode ir comigo, né? Precisa ter dinheiro. Com as mulheres ganhando a mesma coisa, cara, quem é que está ganhando mais? Esse cara que está ganhando mais está olhando para a mulher lá de baixo, não está olhando para a mulher daqui. Não é verdade? É isso que eu tenho percebido. Sim, alguém até perguntou, pediu que nós falássemos, ou que eu falasse pelo menos, sobre a hipergamia masculina. Ah, os homens não têm tanto essa característica de hipergamia, de procurar as mulheres de classe, de status superior a eles. Realmente nós tivemos leis e tradições que até hoje nós somos capazes de reconhecer isso, quando a gente fala sobre aquele pai que diz assim, olha, eu quero que a minha filha se case, eu não quero que a minha filha se case com um pé rapado, eu não quero que a minha filha se case com um pobre, com um pedreiro, eu quero que ela se case com alguém que vai dar uma vida mais confortável do que a vida que ela tem, do que a vida que ela pode obter sozinha. Então, a hipergamia masculina não é que nenhum homem possa ser hipergâmico, que não exista nenhum homem que só tenha interesse em mulheres de uma classe superior. Isso pode Existe? acontecer, mas não é a regra, Não. não é tão grande. Como nós falamos antes, se a gente for olhar do ponto de vista das estratégias biológicas evolutivas, o homem, para ele, olhando só do ponto de vista biológico, né? Para o homem garantir a manutenção dos seus genes, a perpetuação dos seus genes, dos seus filhos, da sua descendência, a estratégia melhor que ele tem para ter a certeza de que ele vai ter os seus filhos e que os seus filhos vão sobreviver, que eles vão continuar, que a sua descendência biológica vai continuar, é ter uma mulher que seja só para ele, com quem ele possa se reproduzir, ou ter mais de uma mulher. Se ele tiver muito poder, então ter quantas mulheres ele puder. Né? Ah,
Isso, o papel que os homens têm, é, historicamente, do ponto de vista biológico, evolutivo, é aquele papel de não do sexo que não tem as penas do pavão. Eu posso fazer essa comparação. Porque entre no reino animal, os pavões eles têm aquela plumagem enorme, né, que parece ter os olhos, e ele aumenta, amplia, então ele parece muito maior do que ele é, porque ele estica aquelas penas para cima e tal. E essa exuberância toda de cores e de tamanho é o que ele usa para atrair a fêmea para ele. Né? O homem, o ser humano do sexo masculino, não tem a beleza física dessa forma. Ele não tem aquela exuberância sem função. Porque a cauda do pavão não tem função. Não serve para caçar, não serve para se alimentar, não serve para subir em árvore, não serve para quebrar coco, não serve para nada. Né? Não serve para pegar inseto, para caçar, nada. Nada. Só serve para atrair a fêmea. No caso do ser humano, a pena de pavão, vamos dizer, que o ser humano tem, né, é transformar o ambiente em torno da parceira. Então, uma casa, um carro, proteção, um muro, um apartamento, um sítio, riqueza, viagens, joias, segurança, patrimônio. Essa transformação que ele faz no mundo é o que ele pode fazer, né? Isso Isso é típico do masculino, né? No meu curso do Ho Oponopono para homens, sim, eu falo muito isso. O masculino, ele é o fazer, ele é o realizar, ele se acomoda no realizar, é onde ele está feliz, realizando as coisas, fazendo, acontecendo, lutando e guerreando, né? É onde vocês ficam mais felizes. é verdade. Eu me lembro de uma série, no início era boa, depois ficou muito cheia de ideologias políticas embutidas que estragaram os personagens, a jornada dos personagens. Mas no início era bastante interessante, era com Anthony Hopkins, uma série chamada Westworld, que é baseada em dois filmes que aconteceram antes e um livro que foi escrito também, não sei se foi do Isaac Asimov, que é o autor de ficção científica, mas o Westworld, não sei se vocês já ouviram falar, já viram, já assistiram ou já leram. É um parque temático onde você vai e você interage com cowboys. E esses cowboys são robôs. Bom, na série tem esse criador de robôs. Ele cria robôs idênticos ao ser humano. E ele diz que nas conversas dele sobre intelectualidade, sobre a criação de máquinas e tecnologia, ele diz que uma forma de se ver, ou uma teoria que se tem, bastante sarcástica, sobre tudo que nós criamos, desde as maiores obras de engenharia até a própria civilização e as tecnologias que nós temos, todos os avanços que nós vemos, né, que tanto podem nos impressionar e tal, são um substituto que o ser humano do sexo masculino encontrou porque ele não tem pena de pavão. É a nossa versão das penas de pavão. Nós fazemos essas coisas todas para impressionar. Né? O que o homem faz para impressionar é algo que acaba beneficiando a mulher. É, É por isso que não é uma coisa tão característica do homem, né, do sexo masculino, a hipergamia. Pelo contrário, o mais característico do homem é ser forte, ser realizador, como você falou, ser empreendedor, não, ir a extremos em pesquisa científica, em criação de tecnologia, em avanços na medicina, e todos esses extremos que os homens vão, né? Enquanto que as mulheres ficam no centro. É por isso que feministas costumam falar de algo que elas chamam de teto de vidro. O teto de vidro é, para ela simboliza que os homens, a maioria dos homens em cargos de poder, a maioria dos congressistas, dos diretores de empresa, presidentes, primeiros ministros, são homens, são do sexo masculino. E elas veem isso como sendo uma discriminação, uma opressão para as mulheres. As mulheres não são permitidas de chegar nesses lugares. O que as feministas não percebem é que, aparentemente, os homens, as pessoas no topo, aparentemente, são homens. Mas cada um desses homens
transfere poder, conforto, bens para as mulheres. E elas usufruem disso sem ter que pagar o preço pesado que é O trabalho. você ser um executivo. A vida de um executivo, a vida de um político, que é uma vida que tem dificuldades bem específicas, né? Como, por exemplo, você ficar distante dos filhos. Você não usufruir do amor dos seus filhos, né? Isso prejudica a longevidade, prejudica a saúde mental, prejudica a saúde física. Esses homens são homens muito focados, que se dedicam 14 horas por dia, não querem saber de fim de semana. Eles são muito capazes, eles são muito competentes, eles estudam muito, eles se dedicam muito para seguir certas carreiras. Mas para quê? Se você pode ter uma vida mais confortável, né? Uma vez eu estava conversando com uma colega no trabalho, e ela me falou assim: eu vou sair do trabalho, eu vou sair do emprego. Eu falei: mas por quê? Ela falou: eu vou para um outro trabalho que eu ganho menos, mas é do lado da minha casa. É do lado da minha casa, é muito mais confortável, muito melhor para mim. Eu olhei e pensei assim: gente, mas como o homem não pensa direito, né? Os homens, para eles receberem, é uma outra crítica que feministas fazem, que os homens recebem 30% a mais, em média, em salário das mulheres, em comparação com as mulheres. E elas também consideram isso uma discriminação contra as mulheres. Eu não estou dizendo que as mulheres não sejam discriminadas. Pelo que eu sei, os homens são mais discriminados que as mulheres. Mas o que os homens fazem para ter 30% a mais em média? Não tem todos eles 30%, mas em média eles têm 30% no geral a mais, exceto em algumas áreas. As mulheres, por exemplo, com certa formação e que não têm filhos, elas têm um salário maior do que os homens. Mas, no geral, em tudo, os homens têm 30% a mais. O que eles fazem para isso? Uma das coisas que eles fazem é se deslocar para mais longe se eles forem ganhar mais. Eles pegam os trabalhos mais difíceis, mais pesados, mais perigosos, mais insalubres, mais tediosos, porque você fazer um trabalho tedioso, que você não gosta, deixa uma marca em você, na sua mente, na sua psique, nas suas emoções, né? Você ser um motorista de ônibus e trabalhar dia a dia, todas as horas daquele turno, ouvindo o motor, que vai deixando você Ou surdo, que embarcado vai deixando dias você e dias numa impaciente, plataforma, né? Plataforma marítima. distante, isolado. Exatamente. Então, o comportamento das feministas, essas teorias feministas, parecem muito com a hipergamia, porque elas percebem os homens que estão lá no topo, elas não percebem que as mulheres estão recebendo, existem mulheres em torno deles, se beneficiando da riqueza, da influência, do poder desses homens, elas não percebem isso. E o mais interessante, elas não percebem toda a maioria de homens que está na base da pirâmide. Isso para ela não existe. Elas veem apenas as mulheres na base da pirâmide. Elas não enxergam homens abaixo dessas mulheres na escala de dificuldades sociais. A gente pode usar vários indicadores para medir isso. A saúde desses homens, a longevidade desses homens, a qualidade de vida que eles têm, né? Então, elas não percebem aqueles homens que estão ali na base. É, O mineiro, aquele que entra nas minas, aquele que arrisca a sua vida, aquele que a maioria dos lixeiros, né, sim. quando passa um caminhão com aqueles homens pendurados atrás, respirando aqueles gases tóxicos e tendo todo aquele cheiro de lixo muito forte, que impregna na pele, impregna na roupa, você toma um banho, 2, 3, 4, 5 banhos, e você continua cheirando lixo, né? Elas não percebem esses homens. Elas percebem os homens que estão no topo e elas dizem: eu quero estar lá também, certo? Né? Só que eu não quero ter que, assim, me casar com ele. Eu quero que eles arranjem uma forma de me colocar lá em cima. Arranjem uma cota para mim e tal. Aí alguém me perguntou por que os homens fazem jogos. Isso é uma coisa Mas você mais, sabe o que que eu acho mais lindo? Eu complexa. acho lindo essas perguntas, porque eu escuto dos homens e das mulheres, né? Então, por muitos Isso é anos da verdade. minha vida, eu escutei as mulheres. Depois que eu decidi trabalhar efetivamente com os homens, agora eu estou escutando os homens. Aí, Larissa, por que que elas fazem jogos? Por que que elas fazem isso, fazem aquilo? E as mulheres também, né? Na verdade, tem uma coisa que está deixando todo mundo infeliz, a verdade é essa.
todo mundo está Tá todo infeliz. mundo infeliz. Isso é um fato. E olha, Isso é uma olha verdade. só, nós Deixa eu temos falar 4 mais alguns. perguntinhas aqui no, na caixinha. Ok, então eu vou me conter Não, e para só de para te contar as falar, minhas faltam histórias. Eu sou um 6 pouco minutos prolixo. para as 9, né? Pro horário que a gente programou. Olha só, quem diria? A gente achou que ia ter muita coisa para É, a gente não falar. falou Aí a eu falei para ele, metade, a gente não falou a metade das coisas. Mas a gente o pessoal pode, tá para não ficar gostando? Fala aí pra cansativo, a gente pode gente. marcar uma outra segunda É, rodada. o pessoal que está aí vendo podia falar aqui pra gente comentar né, fazer nos comentários aqui, se está gostando. É, enfim, se vota para ter uma segunda parte em outro momento, semana que vem, nesse horário. Fala aí, gente. Pra gente poder saber que a gente. Ao dia que botou a primeira marcha, está subindo a ladeira. Verdade. Essa live vai ficar gravada Você, aqui. Pode falar. Olha, ó, Lucila. Ó, ó, uma mulher e um homem falando que estão gostando, hein? Isso é bom. Aí, eu voto pela segunda parte. bacana. Mas você quer falar aí pra gente ir pra caixinha? Não, eu abro mão, já que são poucos minutos. Primeiro, dou prioridade para as perguntas da caixa. Então vamos lá. Pergunta da caixinha. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês coloquem aqui na caixinha, tá? Vou começar pela primeira aqui. Gostaria de saber qual a previsão de vocês em relação ao futuro das relações amorosas. Pergunta maravilhosa, hein? Ok. As coisas atualmente não estão muito boas, não estão indo muito bem. Eu lamento ver que homens e mulheres estão se entendendo menos, cada vez menos, estão se separando cada vez mais, estão se afastando cada vez mais. As, os relacionamentos estão cada vez mais instáveis, e a gente tem esse rancor que vai crescendo. Dos dois lados, né? Quando a gente fala de sim, dos dois lados. Quando a gente tem toda essa cultura de atacar tudo que é masculino, o Sim. comportamento masculino, a imagem do homem. Então, o homem antigamente ele era visto, existia uma cultura, vamos dizer assim, uma visão das pessoas sobre o homem casado, que ele era uma pessoa grandiosa, que ele era uma pessoa importante, que ele era um pai, que ele era um provedor, que ele era um homem de família, tinham toda uma respeitabilidade, tinham todo um respeito com esse homem. E tem um filme em preto e branco que ficou muito famoso, o título no Brasil é Papai Sabe Tudo, né? Onde esse homem ele criava umas disciplinas para os filhos e para a mulher, e ele era meio exótico assim nas ideias que ele tinha, mas todo mundo admirava e gostava dele e tal. Esse era o homem de antigamente. O homem de hoje, o pai de família de hoje, é o Homer Simpson. Ele é tão patético, ele é tão ridículo, ele é imoral, ele é indecente, ele é desonesto, ele se aproveita das coisas que na verdade são da mulher. Essa é a visão, uma visão feminista sobre os homens, que os homens tiram as coisas das mulheres, que tudo que os homens têm e que as mulheres não têm significa que eles roubaram isso delas. Essa visão dos homens é muito ruim. O homem nas propagandas, em cada vez que você vê um dos sexos sendo ridicularizado nas propagandas, a cada 10 vezes, nas 10 vezes vai ser o homem que vai ser ridicularizado. Ele é ridículo se ele quer um relacionamento sério, ele é ridículo se ele não quer um relacionamento sério, ele precisa de uma mulher do lado dele porque ele é incapaz de se vestir, de trabalhar, de fazer qualquer coisa. Ele é um incompetente, um imbecil e um imoral, um indecente. Né? Uma pessoa sem ética. Então, essa visão acaba desestimulando os homens de construírem alguma coisa, de construírem um relacionamento, de trabalharem. Nós temos hoje uma realidade onde os homens, tem muitos homens jovens, desmotivados de estudar, desmotivados de trabalhar, desmotivados de tudo. O que eles fazem muitas vezes é se refugiar na pornografia, no videogame, em algum vício,
ou simplesmente em ficar em casa. Em ficar em casa escondido do mundo lá fora. Porque as pessoas disseram para ele, aí entra de novo o duplo vínculo. Se você tiver sucesso, você é detestável. E se você não tiver sucesso, você é desprezível. Então não tem nem nada que ele possa fazer. Se você quiser ser pai, você é um ridículo. Aliás, você não é pai, porque o filho é da mãe. Né? Se você for um conquistador, você é um desonesto. Né? Eu vi mulheres falando assim, aquele cara é o pior que tem. É o pior tipo de homem que tem. Porque ele transa com as mulheres todas e ainda fica amigo. Aí eu fiquei olhando assim, esse deveria ser o melhor homem, já que a gente está pensando, olhando numa perspectiva de liberdade sexual e tal. Porque ele certamente conquista essas mulheres, ele trata bem essas mulheres, o suficiente para elas continuarem amigas dele. Ele é um cara que conquista as mulheres sexualmente, afetivamente. Esse deveria ser um cara, muito bem, vamos ensinar os outros a serem assim também. Não, elas desprezam o homem que tem tudo aquilo que elas aparentemente querem, elas estão procurando. Porque se o homem não for um conquistador, ele é desprezível também. Né? E se ele for um conquistador, ele, tá vendo? Ele engana todo mundo, ele é um ser desprezível. Isso destruiu aquilo que tem numa letra do Renato Russo, que ele diz assim: eu sou um rapaz direito, né? E eu fui escolhido pela menina mais bonita. Então a mulher entra com aquela beleza física e ele é um rapaz direito, significa o quê? Ele é um trabalhador. Ele trabalha, ele se dedica para trazer alguma coisa para a família. Como nós insuflamos muito a hipergamia feminina, ela ficou tão alta, tão grande, tão grande, tão grande, que as mulheres hoje, houve uma pesquisa no Tinder, que é desses aplicativos de relacionamento, e a pesquisa mostrou, ou sugeriu de uma forma bastante segura, razoavelmente segura, que as mulheres consideram que o homem médio, de atratividade média, é aquele homem que está entre os 20% mais atrativos, mais atraentes do time. Ou seja, os 80% dos homens, para essas mulheres, está, na visão delas, no sentimento delas, no desejo delas, abaixo da média. Elas só veem a média nesses 20% acima. É claro que essas mulheres vão ser infelizes. E, de fato, estatisticamente, as mulheres são mais infelizes do que os homens. Mesmo os homens sendo tão mais vistos e enfrentando essas dificuldades adicionais. Né? Eles ainda assim eles são mais felizes. Por quê? Porque para eles, olha, se ele tem um prato de comida, ele tem uma cervejinha, ele consegue assistir o futebol naquela televisãozinha no fim de semana, ele fala, tá bom, tá beleza, tá legal. Eu chamo os amigos aqui, a gente esquenta aí frita uma linguiça e come, e tá tudo bem. Né? Mas E as mulheres Aldi, não. porque eu já ouvi isso aí das mulheres também. Quantas, e eu mesma, quando eu me separei, principalmente, que eu passei um casamento, né, fora, internacional, enfim, várias coisas. Quando eu me separei, eu falei assim, cara, livre, eu não quero nada com ninguém, nunca mais, nunca, nunca, nunca. Não tem assim? Esse discurso, essa coisa que eu mesma falei e que eu já ouvi tantas vezes, as mulheres falam também. É melhor ficar sozinha, é melhor não ter ninguém. Eu pago Netflix para isso mesmo, ficar em casa, não quero ir para rua, não quero ninguém na minha casa, não quero. Só que eu vou ser franca com você. Depois que eu comecei a ter uns acessos a alguns estudos, eu percebi o seguinte: a gente não consegue evoluir se a gente não. Eu até falei isso com você, né? O outro que nos faz evoluir. E assim, em relação a relacionamentos amorosos, quando eu vejo que um casal, aliás, uma pessoa, seja ela homem ou mulher, se nega a ter, de repente, um compromisso, não porque se nega, mas assim, se fecha, né? Lá na frente ela vai ter uma solidão, ela vai ter uma coisa assim como que se o ser humano não nascesse para ficar só. E assim, eu trago assim para esse rapaz, o Léo Teoton, que fez essa pergunta, para mim, tá, eu sou uma otimista, eu não sou uma pessimista, eu sou uma pessoa otimista, eu tenho muita fé e eu tenho muita confiança que se as pessoas começarem a olhar para o que é essencial, elas vão encontrar a felicidade. E olhar para o essencial não é olhar para os feitos, né? Não para o que se tem, e sim pelo que se é.
e olhar, fazer esse caminho para dentro, de saber quem você é, você vai sair das ciladas aí. Então, por exemplo, no caso do homem, ele se engana muito facilmente com a facilidade sexual. Então, aquela mulher que oferta o sexo, ele está indo atrás disso ali e ele se engana, ou seja, ele não teve um tempo para poder conhecer essa mulher e muitos deles acabam se envolvendo e depois, mas ela me trocou por outro. Tá, você nem conhecia a essência dessa mulher. Da mesma forma, o homem, né? A mulher que olha para o homem, pai, vou fazer, vou acontecer, esse cara é um gostoso, eu quero não sei o que, quero tudo com ele, não sei o que. Não. Aí depois descobre, vai descobrir, então, depois o que tem por dentro. Então, assim, na minha opinião, o que a gente precisa fazer é uma grande reforma íntima. Se cada um olhar por si e caminhar, trilhar essas coisas de saber quem se é, o que se quer de verdade, na essência, e desconsiderar essas partes materiais, nós todos seremos muito mais felizes. Porque, na verdade, no fundo, a gente precisa de muito pouco para viver. A gente precisa de amor para viver. Eu tenho uma experiência, até falei sobre isso hoje, né, lá no México, estudando. Colocaram um bebezinho dentro de um berço e só davam a mamadeira e trocavam o neném, né? Trocava a fraldinha do neném, sem trocar nenhuma palavra. E esse neném, ele foi passando os meses, ele fez o movimento de sentar, fez o movimento, mas como ele não tinha mais nenhuma comunicação, amor, não tinha troca, não tinha afeto, não tinha nada, o menino voltou a sentar, voltou a deitar e veio a falecer. Ele não faleceu de nada, não era de comida, não era falta de comida que ele não tinha. Ele tinha falta de amor. Aquela criança não foi fomentada. Então, assim, nós somos seres que precisamos de amor e de amar. Precisamos das duas coisas, receber e dar, né? Então, acho que o mais feliz é aquele que perdoa logo um ressentimento, sabe? Acredita que existem pessoas melhores, porque ele mesmo é uma pessoa melhor, e faz por onde mudar as estratégias para poder tá se sentindo mais assim disponível para que essas possibilidades aconteçam. Olha, aqui mesmo nessa live, a gente está com mais ou menos 30 pessoas. Eu vi pessoas entrando aí que eu conheço, pessoas do meu círculo, assim. Cara, eu adoro fazer match com os meus amigos, né? Inclusive, eu já casei, um ano passado, dois amigos meus se casaram porque eu apresentei, adoro. Vou estudando os dois, falo assim, vocês combinam, adoro fazer isso. E por que não, né? E por que não? Porque, por exemplo, a moça falou aí, eu nunca vou casar, eu queria casar, gostaria de conhecer alguém. Quantos caras estão aí também querendo conhecer alguém, né, em sua essência, né? E esse caminho aí, bom, essa pergunta aí que eu queria responder pro Léo Teuton aí, mas tem mais perguntas. Satisfeitos? Vamos para a próxima? Vamos lá. Peraí, eu queria falar sobre. Teve uma pergunta que o Rafael fez. Não vi. Mas elas dão algum motivo para ter raiva desses homens perfeitos, esses homens que são sedutores e agradáveis, né? Que eles encantam as mulheres, né? Eles têm relações íntimas com elas e ainda transformam elas em amigas. Elas têm raiva do cara porque ele pega muita mulher. Elas dizem isso. Ele pega muita mulher e ainda fica amigo. O que é bem pior, porque ficando amigo você ainda pode ter segunda rodada. Ainda pode ter outras rodadas. Ele ainda pode ter mais acesso. Elas ficam ressentidas dele ter acesso a muitas mulheres. Elas queriam que ele tivesse dificuldade, que ele não tivesse acesso. Que ele não tivesse toda essa competência. É isso que elas reclamam. E elas dizem que esse cara é um mau caráter, ele é um manipulador, porque ele agrada essas mulheres, tem sexo com elas e fica amigo delas. E elas ainda ficam amigas dele. Aí a outra pessoa falou, foi o Wilkett. O Wilkett disse, o homem de alto valor é enganado. O homem comum não tem opção. Tem uma coisa, por isso que... Eu acho que é tão generalista essas afirmações, sabe? Mas desculpa te interromper. É que existe um certo sentido no que ele está falando, que é o seguinte, como eu falei sobre essa regra 80-20, né? Elas veem os 20% mais atraentes como sendo a média, como sendo média. Né? E essas mulheres, quando são entrevistadas em pesquisas, elas dizem que elas têm baixa autoestima. Está registrado isso, as mulheres têm baixa autoestima.
Elas se veem mal, elas não se veem atraentes. Se elas não se veem como atraentes, como é que elas acham que os 20% dos homens mais atraentes são par para elas e os feios lá abaixo, os outros 80% não são? Então, tem alguma coisa errada com a metodologia da pesquisa, é óbvio, né? E por que que elas se acham tão bonitas que o que tem a ver com elas é o cara, o 20% maior? No caso das mulheres que são assim, que não são tão bonitas, mas acham que são, né? Porque não são todas as mulheres que dizem isso. Mas existem muitas, uma quantidade muito grande de mulheres que acham que elas estão no nível do homem que está no nível mais alto, né? E de atratividade. Então, por que que elas se veem assim? Porque os homens todos abaixo, esses 80%, os 50% mais menos atraentes, os 20% menos atraentes, os 30% menos atraentes, tratam essas mulheres como se fosse uma grande coisa. Então, elas se veem como se elas fossem. E os homens, os 20% lá do topo, não estão nem aí com elas. Eles podem até brincar um pouco com elas e depois jogar fora. Então, elas vão colocar a culpa em todos os homens. Quer dizer, além de todos os outros homens serem tão desprezíveis, desagradáveis, esses 80%, digamos, né, dos menos atraentes, e ainda tem a coragem de tentar ficar com ela, aqueles com quem ela quis ficar e tentou ficar desprezaram ela e jogaram fora. Usaram e jogaram fora. Né? Então vai ficando esse rancor o tempo inteiro, que se ela for olhar para si próprio, ela vai ver coisas boas. Todo ser humano tem. Mas ela também precisa perceber que ela, assim, os problemas. Ela tem que ver o lado ruim, né, do que ela andou fazendo. As decisões que ela andou tendo. Em vez dela procurar um certo perfil de homem, ela foi procurar aquele que, numa uma frase que você usou, mas não estou aplicando essa lógica a você, assim, por que que eu não vou querer o melhor para mim? Por que que eu não posso querer o melhor para mim? Eu mereço tudo isso. Na nossa cultura, nós falamos isso muito para as mulheres, que elas merecem tudo e muito mais. Imagina, se esse autor, um autor, ele diz que ele é best-seller no perfil dele. Ele diz que os meninos devem se vestir de vestido, se vestir com roupa de mulher, para eles acharem que as mulheres são rainhas poderosas. E eles são o quê? Usando vestido de mulher, eles são o quê? Então, exato. Eles são Meninas, súditos, meninas imperfeitas, né? meninas imperfeitas, exatamente. Então, isso pode ser um motivo cultural para nós termos a maior quantidade de transexuais, né, de travestis, a maior quantidade é de meninos biológicos que resolveram ser mulher, que dizem que são mulheres, se sentem como mulheres. Eles rejeitam a masculinidade biológica deles. A maior quantidade de transexuais ser de homem para mulher, né, de macho para fêmea, pode ser explicada por isso. Porque a explicação biológica para isso é a variabilidade. Os homens, eles variam muito mais. As mulheres ficam mais no meio, em termos das atitudes delas, das mudanças, até onde elas vão. Elas variam menos. Por exemplo, a maior quantidade de gênios é homem. A maior quantidade de idiotas é homem também. Os homens variam em muita coisa. Eles vão longe em muita coisa. E as mulheres continuam sempre, elas variam um pouco. Essa é a explicação biológica para a maior quantidade de transexuais ser sexo biológico masculino para o ser cultural social feminino. Né? Mas essa é a explicação biológica, é a variabilidade. A explicação cultural pode muito bem ser o fato de nós desprezarmos tanto a masculinidade na sociedade atual. Eu acho que a gente pode parar e marcar a próxima, então, e voltar a conversar. Vamos lá, próxima aí, ó. Mas você sabe. Existem mulheres com fetiche por homem armado. No Rio existe a expressão Maria Fuzil. É por causa da Maria questão Fuzil. do poder que a arma oferece, né? O poder de você ferir alguém, de matar alguém, lesionar, né, a pessoa. Eu acredito que isso tem a ver com a hipergamia também, né? Homens fardados, nossa, um homem com terno e gravata fica tão lindo, maravilhoso. A gente olha, lógico. Por quê? Porque isso mexe com a gente. Eu não sei se seria um fetiche, porque fetiche tem uma conotação mais. É um fetiche, sim, porque tem a ver com Puramente sexual, né? sexual, né? É isso. Quer falar mais alguma coisa sobre isso aqui?
Não, eu acho, sobre isso, não, o Homem Armado no Rio e tal, Maria Fuzil, tem a Maria Chuteira, tem a Maria Farda, Tem, que é a atração pelo militar, sim, é, enfim, exatamente. isso é conhecido. Vamos em Vamos para a frente. próxima. Ó, Claudinei Físio, por favor, coloque todos os termos técnicos relatados. Termos técnicos, ai, ai. Tem que rever a live de novo, porque eu já não lembro. Quer comentar? É, eu é que dei nó na cabeça do povo aí, falando um monte de palavras. Olha lá, próxima. Ajuda a aumentar um pouco o repertório da galera. É, Olha, é o seguinte, você sabe por que a hipergamia e a poliginia? vamos lá. Psi Matheus Felipe. Mulheres que se relacionam com homens mais velhos também pode ser considerado hipergamia? Pode ter a influência de hipergamia pelo seguinte, o homem mais velho, ele é associado com o melhor provedor. Ele teve tempo para acumular bens. Verdade. Por isso que o homem grisalho é atraente. Ele não é atraente porque ele é grisalho. Se ele for grisalho e pobre, ele não vai ser tão atraente assim. Né? Ah, aquele o sugar daddy, né? O papai de açúcar, se a gente for traduzindo literal, ele é um provedor. Então, um homem de meia idade, um homem grisalho, um homem de cabelo branco, ele pode ser até interessante, mas é muito broxante quando quando a mulher percebe que ele não realizou planos, que ele não angariou resultados na vida dele profissional, financeira, que ele ainda está com planos, como se ele tivesse 19 anos, 20 anos, É, 25 anos. Então, existe uma associação entre os cabelos prateados e os digamos, a conta dourada. Né? Então, tá aí. Aí é que está a hipergamia da coisa. Mas, é claro, se nós temos isso historicamente, nós podemos ter também um reflexo disso sem o interesse. Pode ter aquela mulher que simplesmente gosta dos homens com um aspecto mais velho. Ela pode ter questões de ausência parental, assim, ausência do pai, outras questões assim que vocês discutem bastante. Ele é psicólogo também, o Matheus, é, que influenciam, né, na escolha que a gente faz, a falta de mãe, a falta de pai. E então existem diferentes fatores nessa história aí, mas a hipergamia entra nessa parte. E ela pode ser que a mulher simplesmente tenha atração pelo homem mais velho, apenas porque tem aquela atração que ela não explica, mas tem explicação. Não é apenas a hipergamia que explica. A hipergamia é uma das explicações que tem. Certamente é. sim. Vamos para a próxima. Ai, meu Deus, peraí. Fixei ou não? Ficar solteiro, ó, pergunta, é o Tinho. Ficar solteiro é a melhor opção, como se diz em Coríntios? Nisso aí eu acho que a gente vai mais ou menos concordar. A maior parte dos seres humanos não se dá bem com a solteirice. A maior parte dos seres humanos é, é, procura formar pares, procura se associar de perto com alguém. A maior parte dos seres humanos. Uma parte pequena dos homens, eles são muito bem pequena. Eles são por natureza, aí eu vou dizer um outro termo esquisito para a galera. Eles são naturalmente misógamos. Miso de rejeição, de aversão ou gamos de gamia, de casamento. Ou seja, eles são adversos ao casamento. Eles não querem se casar. E o nome para isso é Misógamo. misogamia, misógamo. Né? Não é hipergamia, é a misogamia. Em vez de casar para cima, ele não quer casar para lado nenhum. Ele quer ficar sozinho. É, Mas isso é uma pequena parte dos homens. sim. Uma outra parte muito maior dos homens parece ser misógamo, eles parecem ser misógamos, mas eles não são. Eles apenas se desestimularam e se sentiram muito rejeitados por um sistema cultural, um sistema social, que diz para ele que ele é ridículo, se ele se casar, ele é um pateta, ele é um imbecil, ele vai ser enganado, ele vai ser traído, depois ele não vai ter direito aos bens que ele construir para a família, ele não faz parte daquela família, ele só faz parte se a mulher quiser, ele não tem filhos, os bens dele pertencem à mulher, os bens da mulher pertencem também à mulher.
Então, os filhos pertencem só à mulher, né? E os bens dele, uma parte é da mulher, né? Ou uma parte pequena é dele. Então, ele acaba se comportando como um misógamo. Ou ele se adapta a ser um misógamo, de fato, a não querer mais ter relacionamento com mulheres, apenas pela perspectiva, pelo desestímulo, ou pelo estímulo negativo. Sim. Não venha porque esse lugar não é seu, nós não queremos você aqui. Você, nesse papel, você é um pateta, você é um ridículo. Você não tem nada aqui, você não faz parte disso. Isso é muito A ruim. família não é mais sua. Isso é muito, É muito muito ruim, ruim. claro. Para a família, para a sociedade é muito É, ruim. e a saúde emocional dos homens, né? Que é Sim. que eu levanto aqui bastante. Próxima pergunta, Legel, Helen, não sei. Vocês acreditam que o Estado brasileiro estimula o matrimônio e o amor ou a objetificação de humanos? Vocês acreditam que o Estado brasileiro estimula o matrimônio e o amor ou objetificação dos humanos? Eu acredito que igual a gente estava conversando, né, Aldi, outro dia, nós todos aqui, todo mundo que está assistindo, eu, Aldi, somos filhos de feministas e com essa cultura que a gente veio, porque assim, existiu realmente um sacrifício do feminino, tanto é que homem não chora, a gente tem questões como essa, né? O feminino seria o quê? O aspecto do feminino, não da mulher em si. Isso, inclusive. Emotividade, né? Oi? A emotividade, a Isso, essas sensibilidade. coisas que são intrínsecas do feminino, mas que o homem também tem, lógico. Inclusive na própria mulher. Hoje nós temos mulheres masculinizadas, mulheres altamente competitivas, fazedoras, realizadoras, que quando ela vê um homem, o cara não quer nada com ela. O que o homem vai fazer com outro homem? De saia? Ele não quer outro homem, ele quer uma mulher, ele quer uma mulher meiga, feminina, né? Acolhedora, ele quer uma mulher que seja o oposto, que complemente no caso, né? Não o oposto, mas sim complementar. E, e assim, eu não sei se assim que é a questão do Estado, quando você fala Estado, para mim é assim, o Brasil, o governo, alguma coisa nesse sentido, mas eu não sei se existe alguma coisa do governo em relação a isso. Eu vejo que tem assim, enraizado um estímulo para a hipergamia para as nossas mulheres, ou seja, a mulher ela não admite um cara que seja menos que ela, para ter um relacionamento. E sobre a objetificação de humanos, é isso aí, ó. É isso aí. Agora, assim, como eu sou uma pessoa mais espiritualista, eu acredito no amor. Eu sempre falei isso, tem anos que eu falo isso. Por mais que eu tenha tido uma decepção amorosa no meu casamento, eu acredito no amor, eu acredito. Simplesmente, pode ser uma utopia, pode ser um unicórnio, né, como o pessoal fala, pode ser, mas é uma coisa que tá em mim, assim, enfim, eu acho que igual a mim deve ter várias outras pessoas também que acreditam, que pode ser que não tenha acontecido da forma ainda para essas pessoas, mas que também acreditam. Então, assim, não vejo, eu vejo que a cultura hoje em dia tem feito com que as pessoas se interessem pelas coisas erradas. Não sei se é o governo em si, mas como é que você vê isso aí, Aldir? Nós temos medidas ativas dos governos para que recompensam o fim das famílias. Nos Estados Unidos, tem a história da população negra, onde os homens são mal vistos, são maltratados, e aquela figura da mulher negra extremamente grosseira, agressiva, exigente, mal educada, que grita, fala alto, xinga, fala sempre alguma coisa ofensiva, e que não tem tolerância nenhuma com homem nenhum e que diz que ela é uma rainha e tal. Isso nem sempre existiu. A comunidade negra era muito fechada entre si, porque é muito fácil você se agregar e se unir muito quando você tem toda uma sociedade contra você, tratando você como uma pessoa de segunda classe, né? Que eram os escravos e os ex-escravos. Então, as famílias negras eram muito unidas. No entanto, eles criaram programas estatais onde a mulher que fosse abandonada ou que fosse vítima de violência doméstica, ou que tivesse dificuldades, que o homem não estivesse cumprindo seus papéis, era principalmente a mulher vítima de violência doméstica e a mulher abandonada. Ela Verdade. ganhava dinheiro do governo.
ganhavam um Bolsa Família para ela e os filhos. Porque nós, décadas atrás, apostávamos que se nós dessemos dinheiro para a mulher, nós manteríamos a família rígida, a família firme, e proporcionaríamos um bom ambiente para as crianças crescerem. Então, e que nós víamos os homens como os eternos aventureiros, né? Nós não achávamos que os homens fossem realmente comprometidos com a família. Tem muito de preconceito nisso aí. Muito, muito, muito. Porque a grande maioria dos homens não é isso. Não é assim. Não é de aventureiros que vão sair por aí abandonando as famílias. Não era. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos? Eles começaram a dar dinheiro para as mulheres que se considerassem abandonadas ou vítimas de violência doméstica. Muitas mulheres que tinham os seus maridos e eles não proviam, não traziam dinheiro para casa, elas percebiam o seguinte: olha, se eu for uma mulher sozinha, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais dinheiro em casa do que casado com um homem pobre. Então elas mandavam os homens embora. É. E elas ficavam, ganhavam aquele dinheiro a mais. Essas mulheres até hoje têm rancor dos homens porque elas começaram a receber mais dinheiro para mandar os homens embora. E elas culpam os homens até hoje por isso. E elas têm uma intolerância muito grande aos homens. Elas são extremamente grosseiras. Não sei se vocês já viram o estereótipo da negra grosseira dos Estados Unidos. A americana negra grossa e Barraqueira. violenta. Uhum. A raqueira. Isso. Ó, É, e às vezes são homens gentis, são bons pais, são bons companheiros. Elas não reconhecem nada disso. Elas culpam os homens disso. Então, qual é o que nós temos no Brasil, semelhante ao que nós temos lá? Qual é a versão brasileira? Herbert Richard, do que fizeram nos Estados Unidos. O Bolsa Família. Se houver uma separação do casal, a minha casa, a minha vida, a casa fica com a mulher. Se houver uma separação do casal, o Bolsa Família fica com a mulher. Então é vantajoso para a mulher financeiramente se separar do homem e ficar com o dinheiro para ela resolver o que fazer. Você tem toda a Em vez de razão. o homem. Eu estou lendo os comentários aqui e realmente vocês me convenceram. Acho que eu vou pensar igual vocês aí, pelo tudo que vocês falaram. Tem um comentário aqui, ó, Rafael, ele escreveu assim, ó, não tem como continuar falando de patriarcado numa sociedade que tem aversão ao pai e que cada dia temos uma quantidade ainda maior de famílias sem a figura masculina. Perfeito, eu não consigo printar. Se alguém puder printar esse comentário aqui para eu guardar, porque eu gostei muito. Na hora que você salvar o vídeo, dá para você chegar nesse horário, nesse momento, e printar também. Mas eu acho que, apesar de que ninguém foi embora, tá com 31 pessoas ainda. Mas eu acho que a gente pode encerrar. Podemos. E voltar. Só mais uma coisa. Vejam uma comparação, por exemplo. Na Rússia, se você se casa e você tem uma família, e você mantém a sua família, você ganha um prêmio do governo por isso. Você ganha um prêmio do governo por você se casar e ter filhos. Você não ganha um prêmio do governo se você se separar. Você ganha um prêmio do governo por você se juntar. Então, que prêmio é esse? Você tem um financiamento especial para imóvel. Né? Eu não sei se tem mais. Esse eu sei que tem. Então, se você se casar com uma daquelas russas, que são muito bonitas, né? O Vladimir Putin falou isso. Se você se casar com uma dessas nossas mulheres, que são muito bonitas, você ainda ganha, né, por você estar se casando para formar uma família, você ganha um financiamento especial para um imóvel. Então, você pode ter uma casa melhor, morando com uma mulher e tendo filhos. Nós, aqui no Ocidente, nós tomamos a medida contrária. E nós achamos que nós estamos protegendo mulheres vítimas com isso. Mulheres vítimas de abandono e vítimas de violência. Só que é mais interessante para elas dizerem que são vítimas, para elas receberem todo esse aplauso e todo esse apoio e todos esses elogios e todo esse dinheiro, ou mesmo que seja pouco, mas nós premiamos de qualquer forma o desfazimento da família, como nós deveríamos premiar a formação das famílias e as relações respeitosas e afetuosas entre as pessoas. É que nós não estamos fazendo isso. E eu não posso juntar agora 20 homens aqui, ou mulheres também, e ir lá para o Congresso e dizer, eu quero isso, nós queremos isso. Porque nós temos todo um sistema de pessoas que estão falando, né, sobre o empoderamento da mulher,
e falando que isso se tornou cultural. Nós simplesmente passamos a desprezar os homens. Desprezando os homens, nós desprezamos, nós tiramos do caminho aqueles que são os maiores defensores das mulheres, das crianças e das famílias, que são os homens. Exatamente, é. E nós abrimos caminho para a criação de um Estado totalitário. É De mais muito ridículo, tirania, de né? mais... Porque o ser humano ou é homem ou mulher, não tem. Ai, enfim. Olha, eu adorei a nossa live, eu espero que todo mundo tenha gostado. Para honrar todas as pessoas que estiveram aqui presentes, tem que me mandar uma senha, a senha é homens bons, tem que me mandar no meu direct para receber ali um gift, né? Uma lembrança. Homens bons é a senha. Aí tem que ser até o final dessa noite, hein? Para mandar. E queria convidar todos aí, as pessoas que estão participando, para começar, para entrar em 2 grupos meus de trabalho, conhecer um pouco o meu trabalho. No meu link da minha bio tem lá os 2 links da gratidão, para entrar no grupo lá no WhatsApp, os 2 são no WhatsApp, né? E o do Ho Oponopono para homens, entra lá e aguarda começar, porque em breve a gente vai começar aí um trabalho diferenciado aí com os homens aí iluminados que se propõem, né, a estarem aprendendo algo novo, a estar se libertando aí de algumas mazelas, algumas dores, enfim, ter uma vida mais plena, mais saudável, mais satisfatória. Aldir, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Eu gostaria já de te intimar para continuar a parte 2, você está intimado, né? Vamos alinhar aqui os horários e a gente divulga para todo mundo aí que está aí nos assistindo. Muita gratidão mesmo por todo mundo que conseguiu assistir, nos honrar aí, nos prestigiar. Isso para a gente faz muita diferença, muita alegria, me dá muita alegria, muita satisfação. Eu agradeço o convite, foi um prazer ter esse papo e ver que o pessoal ficou super interessado e participou. Espero que vocês possam trazer de novo as perguntas que não foram respondidas, não foram comentadas, as coisas que vocês queriam ver faladas por nós, na nossa segunda rodada, na parte 2. E obrigado a todo mundo, um forte abraço. Até mais, gente. Inclusive, aquela moça que falou por que os homens fazem jogos. Porque aí, para a gente falar sobre isso, se a gente for falar sobre isso, ela vai ter que explicar que jogo. Oliva Juliana, eu acho que você vai ter vários seguidores aí querendo saber quem você é, viu? Esteja conosco, então, na próxima live. Um abraço a todos, fiquem com Deus, boa noite. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.